bagunça para um lado e para o outro. Como foi essa experiência? Eu sei que o barulho do sino era gente jogando no mar, né? E aí, sensações? Angústia, desespero, medo. É uma sensação que se dá muito apertado. Então, como é estranho, você não sabe o que está acontecendo lá fora, só consegue escutar. E, isso é uma sensação ruim. É como se o coração acelerasse a cada vez que escutasse. Essa está muito longe, muito distante da gente simular as condições. As pessoas vieram de África para quê? O navio negreiro era muito, muito mais atormentador do que isso. E às vezes a gente se pergunta, por que ter este terreiro? Por que o candomblé existe? Por que as coisas são como são? A gente precisa fazer esse processo de volta. Todo instante dentro da cosmovisão do sagrado Yorubá, também do sagrado do povo bando, do candomblé de Angola, também do sagrado, né, do povo Efon, com a nação de Jeje, em todos os momentos nós fazemos um movimento de voltar para trás. Ou seja, no Xirê, no momento que nós estamos cultuando os nossos ancestrais, os orixás, todos nós entramos. Começa pela minha Elorixá, Mãe Valda, dos mais velhos até os mais novos. Todos entram cantando a harmonia, dizendo que estamos em paz, cultuando a nossa ancestralidade. E adentramos nesse salão, formamos uma grande gira, no sentido anti-horário. Porque nós precisamos parar simbolicamente o tempo, porque é nesse momento que o sagrado transcende na gente. E às vezes a gente precisa, muitas vezes a gente precisa voltar no tempo, simbolicamente, para a gente fazer esse resgate. E um terreiro, ele cumpre esse papel de trazer esse resgate. Então, como começou o processo de diáspora? Quando as pessoas iam, antes de embarcar, as pessoas eram capturadas em suas terras, em seus povos, demorava em média de 2 a 3 a 4 meses até que essas pessoas viessem à costa da África. Caso a embarcação não estivesse pronta, essas pessoas passavam mais meses no meio de um barracãozinho extremamente fétido, em meio a fezes, em meio à sujeira, a tudo de horror que vocês imaginassem. Depois disso, essas pessoas eram obrigadas a dar, se fosse homem, a dar 9 voltas ao redor de uma árvore, ao redor de um marco, e mulheres e crianças 7, que ficou conhecido como os portais do não retorno e as árvores do esquecimento. A partir daquele momento, aquelas pessoas deixavam de ser indivíduos, deixavam de ser seres humanos e vinham para as Américas. Ao todo, durante o período da escravização, foram tiradas de suas terras, em média, 12,5 milhões de pessoas, das quais 10 milhões conseguiram sobreviver à travessia do Atlântico. E dessas 10 milhões, apenas 9 milhões conseguiram sobreviver aos primeiros anos em terras americanas. Laurentino Gomes, na sua pesquisa no livro Escravidão, volume 1, como ele retrata com riqueza de detalhes como aconteceu esse processo, ele mostra que o Brasil ele tem uma relação indissociável com a África.
Tanto é que autores como Lélia Gonzalez dizem que nós somos americanos. Ou seja, não existe Brasil se a gente falar dos povos em diáspora de África.